Deixa ela contar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa ela contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa ela contar. Hoje teremos um episódio para lá de especial. Nossa entrevistada será a incrível engenheira industrial Maria Cândida. Professora da FGV, empreendedora da educação, mestre em pesquisa operacional pelo Instituto Militar de Engenharia e líder do Comitê de Educação do Grupo Mulheres do Brasil, no Rio de Janeiro. Ela irá nos contar sobre sua inspiradora história de vida e nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre dois conceitos muito importantes: gestão estratégica e empreendedorismo. Convidamos você a assistir essa aula de superação e conquista com a gente. Olá a todos e a todas, eu me chamo Sabrina Tavares, eu sou do curso de Engenharia Civil, moro no Rio de Janeiro. Com Olá, você, Lili? Meu nome é Liliana, sou formada em Engenharia Ambiental, sou de Londrina, Paraná, mas atualmente moro em Maringá. Bem-vinda, Maria, prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Bom, a gente vai entrar num quadro que deixa ela contar. Maria, o que você acredita? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Ai, gente, olha, então, primeiro, bom dia, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, né, olá para todos. Eu me chamo Maria Cândida Torres, eu vim de uma família bem humilde, onde o curso técnico ele era importante até para gerar emprego, para gerar trabalho. E aí eu trabalhei muito, depois eu fui trabalhar, eu fiz curso técnico de eletricidade, e aí eu fui trabalhar no Instituto Militar de Engenharia como técnica, então subir escada, mexer no fio, andar nos purões, ou seja, aquela coisa toda de eletricista, andava com alicate na mão. Era técnico raiz, né? Técnica raiz. E aí algumas pessoas, a gente está falando de questões, ela fala, então muitas pessoas falavam assim, pô, esse menino só pode ser um homem, né? E eu estou falando isso, gente, em 90 e pouquinho, né? Então, eu estou falando, os modelos mentais eram outros completamente diferentes. Então, teve uma pessoa até que disse assim, meu Deus, mas uma mulher não pode ficar subindo essa escada. Uma mulher não pode fazer isso, né? Por que não pode? Então, tinha gente que trabalhava junto comigo, que falava assim, caraca, as coisas são muito pesadas. Eu falei, você não quer direitos iguais? Mas eu não acredito nos direitos iguais, o ato foi muito importante, tá? Não estou desmerecendo nada, o ato de mulheres que morreram, mulheres que se sacrificaram, mulheres que queimaram o sutiã por chamar a atenção. Então, eu não estou desmerecendo e querendo apagar toda a nossa história, assim como, né, a questão toda lá do preconceito que eu vivi quando eu tinha é completamente diferente de hoje. Exato. E aí depois eu não queria aquilo para mim, porque eu queria assim, não que eu não quisesse o técnico, mas eu queria alguma coisa maior para minha vida. Lembrando que eu vim de uma família muito humilde que eu já não tive nada para comer. E eu não queria aquilo para mim, eu queria uma coisa muito melhor para mim. E aí eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade, depois eu fui para o Cefet, eu pedi transferência, fui para o Cefet tinha que ser de manhã, à tarde. E aí, como se eu trabalhava? Então, eu pedi licença especial e aí eu fui fazer a faculdade. Eu tinha que fazer horário especial e aí eu fui até ser telefonista dentro do IME, porque a telefonista trabalhava só 6 horas. Então, eu larguei a questão técnica para eu ser telefonista, porque eu tinha um objetivo de ser engenheira. Uhum. E aí, quando eu fiz o Cefet, e aí fui estudar filtros 3. E eu sempre fui assim, uhul, né? Vamos bora pra praia, bora sair.
que aconteceu? Eu conheci uma pessoa, eu tirei nota baixa em filtros, e aí ele falou assim, você quer estudar comigo? Eu posso te ajudar se você quiser. Eu falei, claro! Aí eu já estava pronta para a praia, e aí eu sentei para estudar com ele, mas ele foi tão carinhoso, eu falei assim, meu Deus do céu, ui, o que é isso que eu estou sentindo? Bom, daquele encontro eu saí casada, sempre fui estratégica, então já saí com o pacote pronto. Estou casada até hoje com ele. E aí, quando eu saí disso, eu fui fazer de novo, eu não queria aquela coisa, eu ganhava R$ 790 por mês, porque eu era técnica. Lá em 98, né, 94 eu acabei minha faculdade, então 95, mais ou menos, e aí eu vi no IME, o Alexandre, ele passou para a faculdade, a gente fez junto, ele estava fazendo estágio na Siemens, e ele passou para a Siemens, fez o estágio dele, e aí quando acabou a faculdade dele, o setor dele ia para São Paulo. E aí a gente viu, para São Paulo, não valia a pena a gente ir para São Paulo. E aí, quando aconteceu isso, foi interessante, porque ele fez inscrição para fazer o mestrado no IME, ele foi chamado no mesmo dia para a entrevista no IME, quer dizer, aula inaugural no IME, e para também fazer esse novo setor dele. E aí nós paramos, aí eu falei assim, perguntei assim ao coronel, posso assistir a aula por ele? Porque aí eu falo o que aconteceu na aula. Ele falou assim, pode? Eu sempre folgada, pode. Eu falei, estratégica. Quando eu fui assistir aquela aula, eu falei assim, é isso que eu quero. Teve a pesquisa operacional, a PO, mas você tem pessoas de várias áreas dentro da pesquisa operacional. E a pessoa estava passando um filme sobre visão de futuro. Eu vi um vídeo, eu vi ali, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida, porque hoje, gente, as pessoas que estão em formação, que acabaram a faculdade, ou até que vão entrar na faculdade, você tem inúmeros instrumentos que podem ver o que você gosta. O pior é você saber o que você gosta, porque você gosta disso, daquilo. Eu fiz um trabalho de coach de carreira com uma menina de 17 anos, ela falou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu falei assim, não, para. Júlia, você tem que... Ela, mas eu gosto disso tudo. Eu falei, gente, mas que desafio para poder tirar dela o que é de melhor. E aí, antigamente, você era desejo de alguém. Faz a engenharia, porque teu pai, tua mãe e tal. Hoje em dia, os pais e as mães, eles dão a liberdade para você ser quem você quer ser, né? Então, eu acho isso muito legal, porque a mente mudou completamente, até porque muitos pais, muitas mães sofreram muito com isso, de trabalhar com algo que não gostava. E aí, na PO, quando eu assisti aquela aula, eu achei o máximo. Eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. À noite, eu e o Alexandre conversamos, ele disse assim, bom, fui chamado, meu salário é X. E aí, a gente olhou bem assim, gente, R$ 790, eu acho que o salário dele ia ser 3 mil e pouco, se eu não me engano, naquela época. E aí, eu olhei isso, nós olhamos isso e olhamos o salário dele. A diferença era brutal. E aí nós falamos assim, o que nós vamos fazer? E aí ele disse assim, eu amo estudar. E aí nós chegamos a uma conclusão de que eu iria primeiro, que nós fizemos um acordo na nossa vida. Eu iria primeiro fazer o mestrado, depois ele iria, e aí a gente ia desta forma, um vai, o outro vai, um cunha, porque estava até disposta a pedir demissão, tanto é que eu pedi depois demissão também, mas eu precisava de um suporte, né? Um suporte até para a gente poder ter um crescimento, um suporte financeiro. Uhum. E aí ele largou mão do mestrado. Eu não fiz o mestrado, né? Quer dizer, ali naquele momento, mas eu comecei a ser ouvinte, pedi para ser ouvinte. Quando eu fui ser ouvinte, fiz algumas disciplinas. No ano seguinte, eu ia colocar para eu fazer o mestrado. Só que eu era técnica. E quem sabe, instituição militar, técnico, come em rancho diferente, come em lugar diferente. Não entra onde os engenheiros entram, não entra. E aí, eu falei assim, eu vou ficar quietinha, não vou falar quem sou eu, que eu trabalho no IME, vou escrever sem falar que eu trabalho no IME. Bom, eu passei em primeira colocada. Quando
as pessoas souberam disso. Então, eu soube na rádio informal que eles queriam acabar com a linha de pesquisa, porque como um técnico entra, um funcionário de nível médio, entra para fazer o mestrado em primeiro colocada na seleção. Mas se você for falar assim, você é CDF? Não, gente, eu tenho muitas questões de base. Mas, encurtando toda a história, eu fiz meu mestrado, que foi ótimo. Depois eu entrei, fiz uma pós-graduação junto com o meu mestrado, no 2º ano. Depois fiz vários cursos de gestão. E aí entrei numa empresa chamada Grifo Enterprise, pedi licença sem vencimento, fui para o mundo. Gente, aí eu fui, e aí hoje, né, só para encurtar um pouco, eu tenho um TEDx Pedra do Sal, onde ele fala da transformação pela educação. Então, a educação me levou hoje. Eu tenho 9 prêmios pela Fundação Getúlio Vargas de melhor professora da área de estratégia. E aí eu chorei muito, porque eu fiquei muito feliz com isso. Então, o ser mulher, que era o que a gente estava falando, que eu não estou desmerecendo todos os prêmios, todas as ações, todas as mortes que aconteceram para a gente hoje estar aqui falando, tendo um programa voltado para a engenharia, mas eu acredito que nos dias de hoje é outra pegada. É uma pegada não de você ter que se transformar. É fato que os homens, eles são mais líderes, ou seja, aqui estão mais na cúpula do que a mulher. A mulher é mais um administrativo, é mais um tocar. Então, o que a mulher precisa muito para ela chegar aqui em cima, em altos cargos? É networking, gente. A mulher não sabe fazer network. Desculpa, olha, eu sou mulher, tá, gente? Eu sou mulher. Então, é a networking. Você não precisa ser o homem, e aí a gente estava até colocando, não é o homem. E a questão, respeito às diferenças, gente, não tem nada a ver. Mas você não precisa, para ser um cargo, ficar gritando, ficar não sabendo de informação, indo igual ao homem. Gente, a mulher tem um jeito sedutor. Não é sedutor de ficar assim, né? Visualizando, né? Eu lembro que eu via muito na engenharia civil, mulheres que chegaram a cargos de comandar a obra começam, acho até um reflexo do meio, a se brutalizar um pouco, né? A começar a agir que nem os outros engenheiros, eu acho que para conseguir garantir ali o seu lugar. E você mostra o contrário, que você pode ter sua personalidade própria, você pode ter o seu jeito e chegar e ir longe, né? Do meio, exato. Exemplo, eu trabalhei com 14 homens. Eu nunca gostei muito de falar palavrão. Não que eu não saiba, sei todos, né? Mas eu não preciso xingar alguém para ele poder me respeitar. Então, essa que é a questão. Então, eu falo com a pessoa. Agora, se eu tiver que falar, poxa, você tem que entender o meu papel aqui, né? Eu agora eu tenho uma disciplina, estratégia de empresa. E aí tem um professor que não importa, a gente tem mais de 60 professores, que o professor só me metia pau. Porque eu recebo feedback. Feedback você recebe, ganha, fica quieta e vai lá dentro de você para você fazer reflexão. Você recebeu feedback, alguma coisa tá aqui. Se você quer melhorar, você tem que ouvir. E aí ele só falava assim, temos que rever todo o material. Temos que, se for fazer uma próxima edição, temos que rever todo o material. E eu perguntava de uma forma muito delicada, gente, olha só, o que está acontecendo? Podem falar, porque se você está vendo uma melhoria, gente, eu pego isso e vou lá para a melhoria. E aí, quando ele só me batia, eu falei assim, tem uma coisa errada. Aí eu preciso me posicionar. E aí, você acha que eu vou bater boca com ele? Não, eu falei com a coordenação. O que está acontecendo? Aonde eu tenho que melhorar? O que eu preciso fazer? E aí o comportamento dele é completamente machista. Machista de falar, o problema é dele, que ele não consegue gerenciar, ele ser direcionado por uma mulher. Mas eu não vou brigar com ele, eu não vou me expor. A gente, olha, uma das competências bem clássicas, e aí a gente está falando de competências, as competências do século XXI é resiliência. Não leva pancada, o que eu vou aprender com essa pancada? Não é ser saco de pancada, mas levei uma pancada, opa, peraí, o que está acontecendo? Então, só para a gente poder ter essa questão, eu, com inteligência emocional,
eu fui ver o porquê que ele estava me agredindo. Então, ele não consegue. E aí eu vou mexer com ele? Posso mexer sim. Mas eu tenho pessoas que podem mexer mais com ele. Então, eu levei para a coordenação, gente. Eu vou me desgastar com isso? Não, tem que me desgastar com outra coisa. Voltando lá ao que eu estava falando, né, da minha... Aí fui convidada, entrei lá na Grifo, entrei como aluna, saí como sócia, aí comecei a fazer consultorias, HSDEL, Sonsões, Docenave, lojas americanas, pela Boom, pela Grifo. E aí depois, por uma questão de valores e crenças, eu saí da Grifo e não fui fazer nada. E aí uma pessoa disse assim, eu só dava aula na Cândido Mendes, o final de semana. Eu lembro que eu ganhava R$140 por sábado. E aí a pessoa disse assim para mim, um aluno muito chato, eu falei assim, olha só, tirem as conclusões de vocês. Eu cheguei na sala, falei assim, boa tarde, tudo bem, gente? Eu sou a Maria Cândida Torres. E aí, assim que eu falei, sou a Maria Cândida Torres, ele levantou a mão, eu falei, pois não, por que Maria Cândida? Eu, como assim? Para vocês verem que o cara era surtado, era louco. Só que ele me batia tanto, eu não levava aquilo para o pessoal. Como eu não levava para o pessoal, eu acabei conquistando o respeito dele. E aí esse respeito, ele chegou para mim, eu cheguei para a turma e falei, olha, estou aqui sem sair da Grifo. E aí ele disse assim, FGV serve para você? Aí eu falei assim, claro. E aí ele olhou assim, você merece. Bom, esse cara que era chato, quero só colocar para vocês, ele me indicou para a Fundação Getúlio Vargas e hoje eu sou professora, coordenadora de alguns cursos da Fundação Getúlio Vargas. Agora eu vou começar o papo de especialista. Como você definiria gestão estratégica? Eu defino gestão estratégica como... E aí, outra questão que muita gente fala assim, gestão estratégica é só para o nível estratégico. Sim, é o pensamento estratégico, e é mesmo. Porque quem tem poder para tomadas de decisão é o nível estratégico. Então, a gente não quer dizer que a coisa fique só aqui. Não. Gestão estratégica é o como você vai passar do desempenho que você está hoje, da situação que você está hoje, com uma situação futura. É isso. É o como. É esse caminho que você tem que fazer de uma forma estratégica. Como eu vou fazer isso? Então, esse caminho... ele tem que ser traçado pelo direcionamento. Que direcionamento? Se você quer sair, aonde você quer chegar? Porque tem isso, né? Não sei. Peraí. Se você não se posiciona, alguém vem e posiciona você. Então, você precisa ver o seguinte, aonde você quer chegar. Então, a gestão estratégica é o como eu vou fazer de uma forma mais ampla. Não somente pensando nos planos de ações, mas olhando ambiente, olhando direcionamento. É isso. A gestão estratégica podemos, vamos dizer assim, caracterizar assim. A gente só ia ver que você já é estratégica desde a da aula de filtros com o seu marido até os dias de hoje, né? Tudo na nossa... da gestão. Isso. A Maria da aula de filtro, ela já tinha esse retrato da Maria de hoje? Que assim, me chamavam de Candinha, depois me chamavam de Cândida. A Cândida de Filtros 3, ela tinha uma questão que eu vou ser alguém na vida, mas eu não sabia que eu ia chegar a essa posição toda que pelo que eu era, porque eu tô numa posição muito confortável. Quando a gente coloca isso, eu digo que a Cândida, quando eu entrei naquele mestrado, aí foi diferente. A primeira etapa da gestão estratégica é saber aonde você quer chegar. E quais seriam, assim, numa visão macro, as próximas etapas da gestão estratégica e quais seriam os fatores críticos do sucesso? Nós estamos falando de uma forma bem ampla, tá, gente? Sim. Só para ficar claro para a gente de uma forma bem ampla. Então, primeira coisa, direciona. Qual é o teu negócio? O que você entrega de valor? Eu entrego um conteúdo facilitado. Então, eu pego o Porter, que com todo respeito a ele, mas é uma metodologia pesada. Eu entrego o BSC, que é uma metodologia pesada, de uma forma de brincando. Com vários jargões que às vezes as pessoas dizem assim, ai meu Deus, mas eu quando percebo, opa, vambora. Mais jargões não cansativos para que as pessoas possam aprender. Então, qual é o teu direcionamento? Qual é o teu negócio? Qual é a tua proposta de valor? O que você está entregando de valor? Aonde você quer chegar?
Qual é teu propósito? Quais são os valores que você tem? Então, acho que eu vou até sair um pouquinho aqui do nosso roteiro, que eu até anotei. Você cumpriu essa bela trajetória de carreira, mas você sempre fala sobre manter a personalidade, valores e crenças. E isso é algo para você que é, como posso dizer, insubstituível. É a base, né? Independente do projeto que vem. Então, isso é você, é a sua linha primeira, antes de qualquer projeto. São valores que você pode levar tanto no pessoal quanto profissional, né? Assim, não se separa. Isso. Liliana, fantástica a tua colocação. Maria Torres, eu não separo assim. Eu aqui desligo um botão, aqui eu sou outra. Mas eu não consigo ver essa diferença da gente falar assim, eu desligo aqui, eu ligo aqui. Não, então tem algumas coisas, legal essa pergunta que vocês me fizeram, eu não abro mão. Vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Você comentou sobre Porter e sobre BSC. Quais as ferramentas auxiliam na prática da gestão estratégica e quais seriam as dicas que você daria para as pessoas se aprofundarem no tema? Alguém que chegou agora e está ouvindo o podcast. Então, primeira coisa, você tem que pensa em 3 blocos. Pensa no bloco que vai te dar direcionamento, pensa no bloco ambiente e pensa no bloco desdobramento. Vamos lá no primeiro bloco, que é o bloco do direcionamento. Quais são as ferramentas? Definição do negócio, quem é o teu cliente-alvo e qual é o teu core business, ou seja, que proposta de valor você está entregando. Tem a visão, que é o macro-objetivo. Tem a missão, que é seu propósito, a razão de existir. E tem os valores. Então, a parte de direcionamento é composta por definição do negócio, visão, missão e valores. Esse é o bloco direcionamento. Vamos para o bloco ambiente. Quando nós vamos para o bloco ambiente, a gente tem o quê? SWOT, que é uma ferramenta que faz uma análise do ambiente interno e do ambiente externo. Temos Porter, que faz uma análise do setor, olhando as 5 forças que impactam no setor. Então, Porter, ele diz novos entrantes, clientes, concorrentes, substitutos e fornecedores. Para você olhar isso, o impacto de cada um. Então, você está fazendo uma análise do setor. Tem cenários eu brinco, o que será no amanhã, como vai ser o meu destino. Então, eu tenho 3 ferramentas que trabalham na parte de ambiente. Estou falando de ferramentas básicas. SWOT, Porter e cenários. O bloco ambiente é composto por SWOT, Porter e cenários. Vamos para o bloco do desdobramento. Pegando tudo que você viu, definição do negócio, visão, missão, valores, SWOT, Porter, cenários, você vai perguntar para cada ferramenta, falar para mim, do desempenho que eu estou hoje rumo ao futuro. Ou seja, lembra o macro-objetivo, que é a tua visão? Sim. Para eu chegar na visão, quais são as ações que eu farei? E aí você vai fazer os objetivos estratégicos. E aí nós estamos entrando no bloco desdobramento. Então você vai pegar objetivos estratégicos, depois você vai pegar, aí depende, se você for fazer para uma empresa bem pequenininha, usa OKR, ou seja, olha esse objetivo e vê como é que você vai fazer o desdobramento no trimestre. E faz indicadores e KPIs, ou seja, são indicadores chaves, faz uns reloginhos que você vai direcionar isso na tua equipe. Então, vamos dizer assim, engenharia civil. De repente, se eu estou falando de uma construtora, incorporadora, de repente um BSC é legal. Aqui eu tenho lá as 4 grandes áreas. O que é o Balance? O Balance é um sistema de medição e gestão estratégica que aborda você no equilíbrio das 4 grandes áreas da administração. Financeira, cliente, processos internos e a gestão de pessoas. Ou seja, o equilíbrio entre a área financeira e não financeira. Mas, de repente, você está numa instituição menor, e aí seria legal falar assim, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é entregar essa obra em 6 meses. Como é que nós vamos desdobrar isso? Tipo cronograma, tipo um PERT lá, né? Gantt. Então, como um Gantt, aí tem ali a questão toda do direcionamento. Mas ali no Gantt, você está colocando essa fase.
a gente pode medir a gestão, quanto de resultado isso está trazendo. Se a gente está falando de construção civil, a gente joga muito, né? A perda é muito grande. A gente tem, às vezes, antigamente, 40% da questão de perdas. Então, a gente tem que ver muito bem isso. Aí a gente vê o seguinte, o prazo de entrega da obra. Quando eu faço cenas para aquela situação, de repente eu posso ver o que pode acontecer e aí eu trago para cá. Então, criar indicadores de desempenho. Estou aqui jogando para obra, jogando tal. Posso fazer isso para uma obra? Pode fazer sim. E aí você só vai jogar para o contexto. Aonde você quer chegar, tudo para onde você quer chegar. Então, essa que é a questão. Então, vou dar um exemplo. Não vou falar qual o local, mas teve um grande empresário. Ele, quando me procurou, ele estava com 5 milhões na conta dele. E esses 5 milhões não dariam para ele poder segurar as obras todas que ele tinha com a questão da crise, então ele estava aí pensando o que ele ia fazer. Se ele tivesse pensado em questões estratégicas, não somente das entregas do prazo deles, porque a gente sabe que tem multa de entrega e tal, vários fatores são influenciados nisso, ele teria visto a gestão. Então, ele teria que, ao invés de mandar o pessoal para fora em classe econômica, ele mandava em classe executiva. Ao invés de mandar a pessoa de carro, ele mandava de helicóptero. Então, ao invés de, você gerencia, porque o Paulo Lemann, quando ele quebrou da primeira vez, foi toda uma questão dele falar assim, eu não foquei nos custos. A Ambev é o que ela é e os locais os quais ele direciona são do jeito que são, porque ele tem que ter custo. Desdobramento, objetivos, OKR e o BSC e um plano de ação. Um plano de ação. Então, olha só, parte de direcionamento, definição do negócio, visão, missão e valores. Parte ambiente, o SWOT, Porter, cenários. Parte desdobramento, objetivos, BSC, OKR e um plano de ação. Quem vai trabalhar? Porque alguém precisa trabalhar nisso, né, gente? Vamos embora. Então, para encerrar esse bloco, eu queria te perguntar, empreendedorismo é paixão ou vocação? Desejo. Nenhum dos dois é desejo, porque existem empreendedores que são empreendedores natos. O cara chega, e aí se a gente for olhar para o Brasil, o empreendedor é por necessidade. Claro que agora nós estamos entre terceiros em unicórnio, empresas unicórnio são empresas que têm valuation de mais de $1 bilhão. Sim. Então, nós estamos em terceiro, mas nós temos muita questão de eu necessito de dinheiro, e aí eu vou vender cachorro-quente na praia. E aí você fala assim, para, mas isso é um empreendedor ou ele está ali sendo um copiador? Ele pode ser copiador, não tem importância. Só que o importante disso, para ele ser empreendedor, ele tem que fazer algo diferente. Porque vender cachorro-quente por cachorro-quente, a gente tem um monte de concorrentes aí. Então, por que de repente você para? A minha funcionária falou assim, nossa, o cachorro-quente da menina dali da entrada é tão gostoso. E aí eu falei assim, você já provou já? Mas ela bota não sei o quê, ela tem uma embalagem diferente. Embalagem diferente, gente. Isso é empreendedor, empreender, fazer. Então, e aí você vem uma coisa de empreender com inovação. Então, acho que isso é muito legal. Então, pode ser vocação, mas pode ser desejo também. O diferente destaca, né? Isso. Né, Lili? Lili é empreendedora. É empreendedora. Ela é. Mais tímida. Não, é Maringá. Tá, mas Curitiba tem um plano diretor, políticas públicas ligadas ao empreendedorismo. Paraná. Aí você vai falar, você está falando... Não, o Brasil inteiro está trabalhando com ações empreendedoras. Quem quer ser o melhor? O Paraná quer ser o melhor. Quem quer São Paulo quer ser o melhor. Quem quer ser melhor? Recife quer ser o melhor. Tem muita coisa de tecnologia em Recife. Quem quer ser melhor? Fortaleza quer ser o melhor. Então, gente, o que a gente está deparando é com empresas investindo. Eu estou falando isso porque eu trabalho com algumas empresas pela FGV,
Sicredi, Sicobi, a Cressol. Então, a gente está num movimento, não somente isso, mas de várias empresas locais que querem empreender e precisam fazer o quê? Buscar esses funcionários diferentes, os funcionários que nós chamamos do intraempreendedor. São funcionários dentro da empresa. Então, Lili, olha, qual é teu business? Fala para mim. Eu trabalho com portas e janelas em PVC. Ai, gente, você quer... Legal. PVC é muito legal, porque você está aí numa tendência muito grande, que hoje as pessoas querem as coisas mais leves, então as pessoas não querem mais a questão da madeira em si, mas de leve, vidro, né? E você entra aí na questão aí toda do vidro, do mais leve, né? Parabéns, Eli. Não, é um desafio, assim, porque eu me formei em engenharia ambiental e comecei essa empresa, assim. Você viu uma oportunidade, você pensou em alguma dor, porque eu digo que quando a gente muda, faz alguma coisa, é por alguma dor, gente, não tem jeito. Alguma dor, alguma oportunidade, com certeza. Mas o foco não é a Lili hoje, hein, gente? Hoje não é a Lili, hein? Pronto. Mas então, Maria, fala para mim. Mulher do comando, você contou para nós toda a sua trajetória, os desafios. Olhando para trás, teria alguma coisa que você tivesse a chance para mudar? Ou se hoje você é satisfeita com tudo que passou? Olha, eu acredito que tudo a gente poderia mudar depois que a gente já viu feito, né? Então, o que eu vi feito, eu poderia ter feito diferente? Sim, gente, só que, claro, mudaria um monte de coisas, tá? Teria uma outra trajetória, de repente, faria de uma outra forma, mas, gente, essa foi a melhor forma que eu fiz. Por que eu fiz isso? Porque na época, no dia que eu tive que tomar a decisão, foi a decisão que eu tomei. Agora, o legal você tomar a decisão é não olhar somente para esse problema, é sair um pouquinho e olhar tudo que está à tua volta. Você vai falar assim, foram as melhores soluções e decisões que eu tomei perante o ambiente que eu estava. Hoje em dia, se eu olhar, claro, eu já sei o que aconteceu, mas eu não consigo simular a outra decisão. Então, gente, essa foi a melhor, sim, que eu tomei do que eu tinha em mãos. Eu vou começar aqui agora o último bloco que se chama Isso a Mídia Não Mostra. Você, como professora convidada da FGV, como você enxerga o ensino nas universidades, nos cursos de engenharia? Prática, levar esses alunos para as empresas, dar projetos para esses alunos, a metodologia do STEAM. É isso aí, vai dar, porque muita gente, muitos engenheiros, aí é a situação que você está passando. Por vezes você tem que estudar à noite, aí você diz, professor, eu estou cansado. Gente, desculpa, está cansado? O problema é teu, desculpa. Quem tá cansado? Você. Então é problema de quem? Seu. Trabalhou o dia todo, porque você está disposto a fazer uma engenharia. Se você está disposto a fazer uma engenharia, vai lá, Red Bull, não importa. Aí o pessoal discute. Vamos ficar no café, então. Um cafezinho. Pega no café, vai no cafezinho. E aí, tinha que ter experiência, tinha que ter prática. Outra coisa, tinha que botar esse engenheiro, que a engenharia é a mais completa das profissões que tem. Eu tive no Cefet uma aula de psicologia. Tinha que botar, eu tive administração também, mas tem que botar muita administração. Sabe por quê? Porque o engenheiro, se ele não for isso, ele vai ser funcionário. É isso que você quer? Não. Ok. Mas se eu estou com tanta MEI, com tantas empresas, talvez não seja isso que eu queira. Então, esse aqui é o detalhe. Você é gestor ou você é trabalhador? Então, essa aqui é a questão. Se o engenheiro... mas Maria Torres, engenheiro é engenheiro. Tá bom, dá a optativa para ele. Dá a optativa de fazer empreendedorismo, dá a optativa para ele de fazer gestão, dá a optativa para ele, porque tem gente que vai para trabalhar e tem gente que vai para se virar, não é isso? Mas aí, se não, você sai da faculdade, aí você diz assim, gente, como eu fui enganado, né? Aí você sai da faculdade, você vê o seguinte, caramba, não é nada disso na faculdade, porque o ensino hoje, gente, a gente tem essa preocupação dentro da FGV de ter diretório acadêmico, de ter lá a questão da empresa júnior e de ter, para você poder ter a movimentação toda do mercado de trabalho
e aí você é supervisionado pelos professores. E aí ter essas optativas, exemplo, na Faculdade de Direito, eu fui fazer uma palestra de empreendedorismo lá na Faculdade de Direito da FGV. Então, eu acho que isso é muito legal, porque não fica só no teu ramo direito. Aí quando você vai para a gestão, você fala assim, gente, eu não sei disso não, só sei lá, ir lá no juiz falar, só sei isso. Aí você fica muito limitado. Então, isso que eu acho, prática. Tinha que ter muita prática, tinha que ter assim, prática e depois dar teoria para isso. Prática e depois dar teoria para isso. Acho Inverter ótimo. Inverter a ordem. Inverter a ordem. Ou mesclar, né? Ou fazer alguma coisa híbrida. Então, a nossa saideira aqui, compartilha com a gente o seu lema de vida, o que te inspira. O que me inspira é ver um aluno conseguindo se superar. O que me inspira é eu olhar para a minha trajetória e ver realmente que eu consegui, mas que eu quero mais. Eu quero ter uma liberdade, meu desejo agora, minha visão de futuro é ter uma liberdade para que eu não trabalhe tanto. Eu cheguei num ponto de amadurecimento que, na minha opinião, eu quero trabalhar menos, ganhar mais, impactar mais pessoas. Então, isso que me inspira. Quando eu tenho esse meu propósito de transformar pessoas, às vezes eu estou cansada, meu Deus. Porque você acha que eu vou dormir que horas, gente? Vou dormir 2 e pouco da manhã. Eu chuto 3 e acordo às 7. Isso, então, é isso. Eu acordo às 7, acordo 6h30 às vezes. Então, o que me faz fazer isso? Você é louca? Não, o que me faz fazer isso eu tenho a esperança de que eu posso melhorar, eu vou melhorar e eu tenho uma visão de futuro. Então, por isso a questão da visão de futuro, onde você vai chegar e qual é a razão de existir sua, ou seja, teu propósito, são fundamentais para a tua vida, para a empresa, para tudo. É ter esse direcionamento de uma forma clara. Então, isso me inspira mesmo, me inspira a superação. Maria, nossa conversa foi incrível. Para mim, superou qualquer expectativa que a gente tinha imaginado. Foi um prazer imenso ter compartilhado esse momento com a gente e aprendido tanto com você. Muito obrigada por esse tempo aqui no sábado de manhã. Obrigada a vocês. Geralmente, sábado eu estou trabalhando, mas esse sábado eu não estou trabalhando. E aí, muito gostoso. Espero aí que cada engenheira, que cada engenheiro, né, possa realmente, fez a escolha, não importa que seja por você ou por alguém, mas que você faça o seu melhor, né? Para que a gente possa para que você possa se respeitar. Agora, olha só, gente, não é chutar o pau da barraca. Agora eu vou ser feliz, vou fazer, isso não existe. Então, faz um planejamento da tua vida, faz um planejamento para a tua empresa, para você chegar onde você quer. Lili, Sabrina, todas vocês que fizeram aí, né, Alessandra, todos que fizeram aí, né, todas que estão trabalhando aí nesse projeto, vou aí implementar, tiver de oportunidade aí para colocar vocês, bora transformar, porque essas mulheres, e muitos homens também, eles estão assistindo, o papel tem que ser transformar, né? Esse é o primeiro passo. E aí começa a dar certo. É isso. Um beijo para vocês, tá? Beijo para vocês que estão ouvindo também. Maria, também quero agradecer muito. Nossa, foi bem enriquecedor. Eu aprendi muito, vou introduzir na minha empresa. Se tiver alguma dúvida, eu mando lá no seu Instagram. Nossa, muito obrigada. E para vocês que gostaram do nosso papo, continuem ligados, não deixa ela contar, que a gente tem mais pessoas brilhantes, como a Maria, nos próximos episódios. Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial deixalacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, @deixalacontar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e deixa ela contar.